estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, falando hoje sobre meio ambiente. Para falar desse assunto, nós temos aqui o vereador Paulo Henrique e também o presidente da Comissão do Meio Ambiente da 34ª Subseção da OAB de Tupã, Dr. Carlos Henrique Ruiz. Conforme eu anunciei no encerramento do primeiro bloco, existe uma representação junto ao Ministério Público contra a Rumo, que detém hoje a concessão da linha férrea aqui, que passa por Tupã. E a questão que a comissão cobra, né, Paulo, é a manutenção da faixa de domínio, ou seja, o entorno ali da linha férrea. Pegar só para o público ter uma noção, seria o barranco ali da Estados Unidos. Não é só o barranco. Não é só ali, em volta. Você pega ali, você pega a ferrovia que está lá, onde a gente tem a antiga ferrovia. Ali onde passa. Jaçanã, onde passa todo mundo, ali realmente está abandonado. Você pega lá, indo lá para o 3º distrito, lá em cima, lá na Vila City, se não me falha a memória, também é a mesma coisa. Eles não cuidam, eles não têm o cuidado, o zelo por aquilo. Simplesmente eles brigam a cada 4 anos de renovar a concessão, foi renovado novamente por eles, só que não há o interesse de que tenha a volta do trem e muito menos o cuidado com o entorno, né? Que a gente fala faixa de domínio lá. E a gente fica amarrado, porque é o seguinte, ou a cidade vai lá e faz a parte de limpeza, porque se não limpa, as pessoas jogam fogo, jogam lixo, tudo aquilo que não é bem cuidado, a população se sente no direito também, às vezes, já não estão cuidando, então eu vou lá jogar meu lixinho lá também para contribuir, né? Infelizmente acontece isso ainda. Então, assim, é fundamental. Primeiro, para tirar esses caras da zona de conforto. Quando o Carlos me mandou a matéria da representação, até junto a Rumo, eu bati palma, falei para ele que faria questão de estar junto, porque defendo a volta da ferrovia, mas o que a gente vê aí são aproveitadores que a cada 4 anos vêm aqui, fazem palestras, reuniões, a ferrovia vai voltar, limpeza, véspera da eleição, começou a fazer a limpeza, acaba a eleição, cai tudo no ostracismo, cai tudo na mesmice, mato alto, sujeira, e a gente aqui pagando a conta de uma empresa, de novo, privada, que usa do seu poder político, né, para que deixe dessa maneira, e a gente não pode deixar. A gente agradece mais uma vez ao OAB, Carlos Henrique, que entrou, e vai poder explicar um pouquinho para nós quais serão os próximos passos disso tudo e de que forma a gente da Câmara Municipal pode auxiliá-lo também para que a gente tenha realmente um zelo maior com a nossa cidade. Doutor, como o Paulo mencionou, uma série de problemas a falta de manutenção pode provocar, né? São 8,5 km de extensão da linha férrea aqui passando pela cidade, desde o Mato Alto, né? Que é aqueles colonhões lá que falam, sim, mato bem alto. Aí se o camarada joga lixo ali, pode contribuir para a proliferação do mosquito da dengue, escorpião. Aí se coloca fogo, gera transtorno ali para quem de repente tem uma criança com alergia, ou seja, polui o meio ambiente. Então o único caminho é a manutenção, não tem jeito. O problema realmente já vem a longo prazo, né? E todas essas situações que você narrou, elas são constantes. Então nós temos aí o que nos chamou a atenção, que durante 2 anos um grupo vem fazendo o plantio de árvores nesses locais para aumentar, né, a arborização, principalmente beirando esses domínios públicos da União, porque eles não fazem esse trabalho. Então, a população acaba fazendo esse trabalho para que traga mais árvores para a cidade, uma oxigenação melhor, né, da população. Aí o que acontece? O ano passado, na mesma época de seca, foram lá e tinham plantado já algumas árvores lá. Aí o pessoal foi lá e botou fogo. Lá perto da CEAGESP, lá onde ele fala, na em frente à CEAGESP ali, no finalzinho. Aí fizeram plantio de 30 árvores lá, né, num pedaço lá. Aí botaram fogo, queimaram 7. Aí foram e replantaram. Aí esse ano o fogo veio e matou todas não só as 7, mas os demais. Então o que nós percebemos? É que não há a manutenção feita, a roçada, ela não elimina o problema. Ela só
joga o problema um pouquinho mais para frente, porque você vai roçar, o mato vai crescer do mesmo jeito, depois o sujeito vai lá e bota fogo, aí o pessoal que mora tudo ali, tem criança pequena, tem o pessoal que já tem problema de saúde, fica totalmente prejudicado com isso. Então, essa manutenção, ela não pode ser mais da forma com que eles querem, e sim da forma necessária. Então, visando isso, a OAB apresentou essa representação também com o promotor da 4ª Promotoria, Dr. Brandão, que é responsável pelo meio ambiente na cidade, para que cobre da Rumo qual a sua responsabilidade, né? E para que ela faça isso. Porque só a partir de uma cobrança judicial nós vamos ter aí o caminho a se seguir depois. Por quê? Porque, volto a falar, tudo que nós cobramos que a prefeitura faça no lugar de outra empresa é o dinheiro nosso, de imposto nosso, indo para outro lugar que poderia ser. Então, quando nós enfrentamos uma grave crise no município, onde não tem funcionários para fazer a manutenção de todas as diversas praças públicas que tem na cidade, e quanto mais você desviar esses funcionários para outros serviços, pior fica a manutenção dessas praças. Então nós temos que, volto àquele trabalho inicial que eu falei para você, buscar das empresas que ganham e tiram lucro disso dentro da cidade, para que cumpram a sua responsabilidade, para que sobre tempo, funcionário e dinheiro para o poder público atuar no que realmente é necessário, no que é realmente de obrigação deles, né? Então esse foi o nosso trabalho, entrando com essa representação para que cobre. E quando a gente fala isso aí, não é só aquele mato, nós temos a própria ferrovia, onde era a ferroviária ali, né? Tudo largado, ali, né? Um mato gigantesco, um perigo ali, né? Ali praticamente se tornou um reduto de usuário, ali é complicado. Ali, apesar da um pouco da ocupação ali do... O problema ali, a gente tinha um projeto, Carlos, isso que é revoltante. E a gente precisava de uma assinatura só do pessoal da Rumo, liberando, porque ia pegar essa faixa de domínio e tal. E na época estava logo naquele zum, que ia voltar a ferrovia, deputado participando. Até na época foi usado isso em campanha de deputados aqui da região, não tenho problema em falar, o próprio Reinaldo Augusto, e aqui estou cobrando ele publicamente, porque se ele puxou a fila, falando que ia voltar a ferrovia, também eu acho que a gente pode mandar um ofício para ele, cobrando, já que o mesmo tem um relacionamento muito bom com o pessoal da Rumo, porque o mesmo cobre pelo menos que eles preservem, né, a faixa de domínio que é de responsabilidade deles. E eles não deram. Perdemos um projeto de quase 2 milhões, que voltou, que nós íamos fazer um espaço de eventos lá, onde em vez de ficar aqui na praça, iria ser feito ali, revitalizava tudo aquela parte ali, com praça, com quadra de poliesportiva para futebol, vôlei, basquete, e simplesmente pelo fato da gente estar pegando um pedaço dessa faixa de domínio, eles não autorizaram e a gente teve que devolver o dinheiro para o governo, porque simplesmente não tivemos essa autorização. Então tá bom, não tem problema, né? E quando você esbarra com esse tipo de coisa, a gente não é obrigado a aceitar, mas a respeitar, porque você, né, transpassou um pouquinho do seu limite como cidadão, como prefeitura. Agora, eles não cuidarem, eles simplesmente virarem as costas. Esse trabalho do Eduardo, que é feito ali, do pessoal que planta árvore aqui na cidade, é lindo. Agora o cara planta uma árvore, cuida daquilo, faz o acero em volta. A água, na época de seca, que a gente sabe que 6 meses chove, 6 meses não chove, a empresa simplesmente vai lá e faz a roçada e deixa a palha, porque quando você corta, fica a palha lá, é a mesma coisa que você jogar a gasolina e esperar que alguém vai jogar uma bituquinha de cigarro, que é o que acontece normalmente das vezes. Então, assim, tá certo, não dá para admitir mais esse tipo de coisa. A prefeitura não tem condições de fazer tudo. E principalmente ficar fazendo obrigação que não é dela, pelo amor de Deus. E mais uma vez parabenizo o trabalho do Carlos junto com a comissão e junto com esse conselho que foi montado para cuidar disso. E esperamos que agora a justiça possa também nos ajudar a ter um entendimento melhor sobre como é feita essa manutenção. Doutor Carlos, também outro trabalho que a comissão vem desenvolvendo é a participação da revisão do plano diretor, né? A comissão está bem atenta a possíveis mudanças, está levando também sugestões para o poder público.
Isso aí me encheu os olhos. Você sabe que para todo advogado, né, você participar de um feito desse é muito gratificante. Ainda mais você dentro da comissão, né, que briga por tanta mudança no meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando em várias mudanças no aspecto urbano do município. Nós estamos falando em mobilidade, nós estamos falando em vários outros setores, porque o meio ambiente ele está junto com a saúde, ele está junto com o turismo, ele está junto com todos esses trabalhos necessários para o município. Então, quando nós aceitamos, né, nos colocamos à disposição da prefeitura para fazer esse trabalho, deixamos bem claro que o nosso interesse era representar o cidadão, então nós estamos como uma entidade civil representativa do cidadão, né, na equipe técnica do pessoal que está fazendo as audiências. A própria alteração do plano diretor, inclusive de todas as audiências que nós participamos, o que nos deixa, esse ponto nos deixa felizes, o que ainda nos deixa triste é a pouca participação da população. Eu acho que uma cidade como Tupã, com mais de 60 mil habitantes, você ter aí uma média de 10 pessoas numa audiência pública é triste, entendeu? Se fosse uma cidade que não precisasse de nada, tudo bem, ele falou, não, a cidade está, né, tá mil maravilhas, não precisa de nada, mas uma cidade onde precisa desse elo de ligação entre, volto a falar, esses elos de ligações, entre cidadão, legislativo, executivo, judiciário, empresas particulares, entidades civis, associações de bairros, eles têm que estar intimamente ligados um ao outro para que tudo volte a acontecer. Por quê? Porque é a gestão que o mundo está nos apresentando hoje, é uma gestão participativa, onde que cada um cumpre com a sua corresponsabilidade perante o outro para desafogar. Porque quanto mais eu não cumpro com a minha obrigação, com o meu dever, eu sobrecarrego você nas suas, né? Então, direitos e deveres, eles andam junto. Então, está na hora da gente começar a buscar para si essas responsabilidades. Então, para mim, foi um prazer enorme estar compondo esse grupo que está fazendo esse trabalho, volto a falar, um trabalho de primeira qualidade, um trabalho realmente se atentando às novidades no âmbito tanto do meio ambiente como de urbanização e tentando procurar o melhor para o município. Eu parabenizo o Valentim Bijeski, que é o coordenador disso daí, mas toda a sua equipe técnica também, formada por pessoas ali que entendem demais o que está fazendo e a gente colaborando com a parte da legislação para que não vá nenhum erro de inconstitucionalidade ou algo do gênero para a sua promulgação. Paulo, é um tema, revisão do plano diretor. O plano diretor seria assim, o que dá o norte para o desenvolvimento da cidade, né? E isso acontece a cada 4 anos. Então, assim, olha a importância disso, porque a cada 4 anos as pessoas às vezes não entendem e acham que simplesmente o prefeito ou a Câmara que está lá, ela pode simplesmente mudar a direção do barco. O barco ele tem algumas, o sentido para onde ele está indo, ele tem algumas obrigatoriedades. É no plano diretor que a gente discute qual é o perímetro urbano, qual é o tamanho de calçada, tamanho de rua, se tem que ter árvore ou se não tem que ter árvore, se a gente pode construir ou não pode construir em determinadas áreas, ali se é industrial, se é comercial, se é mista, às vezes de cobrar até mesmo do executivo que deixem avenidas e aonde vão passar o anel viário, ele é muito amplo. Até mesmo se você discute com a população o que a população quer, porque às vezes a população quer outra coisa que o prefeito quer. Então, sim, são nessas audiências públicas que os políticos estão para ouvir mais e errar menos. E, infelizmente, como o próprio Carlos participou dessas audiências, não é só nessas audiências, em todas as outras audiências a gente sofre com isso, a gente pede para que a população participe, não ache porque você escolheu um vereador ou porque você escolheu um prefeito
ou porque você tem um secretário que a cidade já está tranquila e você não precisa fazer mais nada. Aí eu já voto de 4 em 4 anos para poder cobrar do meu vereador ou cobrar do meu prefeito, mas não é assim. São nas audiências públicas que a gente realmente começa a discutir. Será que vale a pena ter uma árvore a cada quantos metros de fachadas de um terreno? Será que vale a pena realmente a gente deixar uma avenida ou de ter um recuo para você poder deixar no futuro um aumento da rua, porque cada vez que passa tem mais carro? E o próprio Carlos participando dessas audiências públicas, para a gente foi uma tranquilidade saber que a OAB assume também o papel dela de nos ajudar também a cuidar do executivo, cuidar para que as coisas venham redondas para a Câmara Municipal e também com as ideias que o próprio Carlos tem de forma de a gente conseguir fazer mais com menos e trazer coisas boas para o nosso município. Tá certo. A gente já está caminhando para o final do programa, mas eu queria abordar uma temática que, como eu disse, meio ambiente é um assunto importante, mas gera muita polêmica, né? Tem muitos que associam que o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento, quem defende a manutenção do meio ambiente, que atrapalha o progresso e tal, é uma grande bobagem. E a gente viu nas últimas semanas aí a grande discussão em relação às queimadas na Amazônia, aceita ou não aceita ajuda de fora. E eu queria saber, o senhor, como um amante das questões ambientais, como é que o senhor viu esse episódio aí que, de uma certa forma, manchou um pouco da imagem do Brasil no exterior? A gente vive numa política, né? Por mais que política é isso, é você discutir vários pontos de vista e chegando a uma conclusão, ou às vezes não, né? Eu acho que o episódio da Amazônia, ele já vem acontecendo há muitos anos, tá? Foi assim, se agravou por culpa do longo tempo de queimadas que ocorreram, né? Mas que, no meu ponto de vista, alguns oportunistas também utilizaram isso para rebater alguns pontos que foram colocados pelo próprio presidente de forma, né, talvez irresponsável, alguns dizem, né? Mas eu volto a falar, vou falar aqui, né? Eu sempre falei isso. Realmente a Amazônia é o pulmão do mundo. Então não se pode dizer que os outros países não vão se preocupar. E nós não podemos simplesmente virar as costas e falar, você cuida do seu país porque você já acabou com o que tinha lá, agora quem cuida do meu sou eu. Não é bem assim. Lógico, nós temos o perímetro territorial no qual pertence ao Brasil, que está defendido pelas forças militares, mas é preocupação mundial. Isso é preocupante. Então eu acho assim um pouco de exagero, tá? As formas como foram colocadas, tá? Mas que a preocupação com a Amazônia vem há muitos anos, isso aí já se vê, porque a preocupação com a Amazônia não é só as queimadas, é o que vem depois, porque a maioria das queimadas que são propositais, elas são para abrir locais para serem explorados outros tipos de negócio. Então, é intimamente importante que não seja só rebatida a questão do fogo, das queimadas, mas a fiscalização desses locais, que estão sendo queimados para fazer o quê? Entendeu? Então, e isso daí é o combate realmente a longo prazo, e não só se preocupar porque queimou alguns hectares, lógico. São muitos, né? Quando nós falamos de... Lá tudo é muito, né? Na Amazônia. Mas no meu ponto de vista, assim, houve-se um exagero por parte dos países da Europa. Muito provocado pela própria imprensa. Pela própria imprensa. E principalmente pelo episódio onde ele citou lá, que foi claramente, falou pro Macron da França, né? Que ele deveria cuidar do país dele e não do nosso, né? Mas assim, isso aí criou um... É complicado, né? Eu concordo com o que o Carlos fala, mas também tem um ponto de vista também. Você tem um vizinho. O vizinho não planta,
o vizinho já cortou a árvore dele, não cuida do mato dele, não faz bolhufas nenhuma. Eu ia falar até um palavrão aqui, mas eu estou evitando, né? Passa em horários. Aí vem o cara que não faz nada, não fez nada, tem oportunidade de fazer diferente, e o cara começa a olhar primeiro pro vizinho. Mas você tem que plantar mais uma árvore. Fala, meu amigo, eu tenho quase 50% do país de floresta. Você não tem 11%. E você quer vir aqui falar o que eu tenho que fazer? Eu acho bonito isso daí, quando a pessoa vem querer me ensinar o que eu tenho que fazer, mas ela não está dando exemplo. E para dar exemplo, meu amigo, você tem que fazer na tua casa. Aí vem falando que vai dar o dinheiro para as ONGs cuidarem da distribuição. Rapaz, até um ano atrás, até 2 anos atrás, quem sempre cuidou disso daí foram as ONGs, e sem prestação de contas nenhuma. Então, assim, é claro que a gente tem que cuidar do meio ambiente, é claro que a gente tem que cuidar da questão do 50% do nosso país não tem tratamento de esgoto e água, 50%. Ou seja, é um absurdo o que acontece. E aí vem um pessoal do G7 que não mandou 85 milhões. 85 milhões. Imagina que o orçamento do Brasil é trilhões. Mandou 85 milhões achando que isso vai resolver o problema. É claro que dinheiro, quando você está passando por dificuldade, você não pode deixar de receber. Mas querer usar isso para levantar uma bandeira, sendo que na casa dele, quando ele tem a oportunidade de fazer, que ele é presidente do país lá, ele não faz bolhufas. E aí pega uma Rede Globo, que até lá atrás, quando era Dilma, quando era o Lula, não falava nada, e agora porque o cara tá lá, e o cara tá colocando o dedo na ferida. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado, realmente tem que ter um cuidado. O país que tem lá no Pará, que é onde está o maior conglomerado de floresta, tem 3 fiscais para cuidar num estado daquele tamanho, sendo que os fiscais não ficam na cidade onde realmente precisa, tem que vir de outra cidade para se locomover para poder fazer a fiscalização, realmente é complicado. Porém, é muito maior do que simplesmente aquilo que a gente está vendo ali. Aquilo ali é muito mais uma briga de Rede Globo, uma briga de narrativa, né? De narrativa para alguma coisa. 85 milhões. Pô, é muito dinheiro, claro que é muito dinheiro. Mas e aí? O que nós vamos fazer com os 85 milhões? Você vai dar o dinheiro para nós, geríramos, ou não? Eu tenho que pegar o dinheiro e vou dar para as ONGs tomarem conta. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado. É claro que o meio ambiente é muito importante, como o próprio Carlos falou. Claro que teve vamos falar mal do governo. Eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, porque eu acho que ele fala umas groselhas, às vezes demais. Só que, assim, a gente também tem que ter um pouco de cuidado também, porque daqui a pouco vai todo mundo achar que a floresta amazônica é do Brasil, é do mundo, né? Em contrapartida, você pega lá, estava vendo uma palestra, que o pessoal tem realmente reservas. Só que as reservas nos Estados Unidos são de desertos. A nossa é floresta. Então, assim, é muito mais difícil você cuidar de uma floresta do que você cuidar de um deserto, porque ninguém vai fazer nada com o deserto. E provavelmente naquele deserto era uma floresta. Então, o que eles estão fazendo para mudar? Estão muito preocupados com o meio ambiente, com o mundo. E lá na África, um monte de gente morrendo de fome, passando fome. Então, assim, para mim é muito mais marketing. É um assunto que todo mundo gosta, é um assunto do meio ambiente que está na notícia, mas também é um assunto que tudo bem, a gente não vai acabar igual vocês acabaram, mas também não vem aqui querer achar que vocês vão pôr o dedinho no nosso negócio e achar que vocês são os santos, né? Você olha lá para a Finlândia, para aqueles países falando que vão cortar agora carne porque a gente está desmatando. Cara, lá não é onde a gente produz carne. A carne a gente produz aqui no Sudeste, não é no Norte. Ou seja, tem muita coisa política que realmente às vezes a gente vê, às vezes a gente entende, mas de fato, concreto, o que eles fizeram? Além de mandar os 85 milhões, que se você pegar o tamanho da nossa área, 85 milhões vai fazer o quê? Cadê o carbono? Cadê, já que você não tem uma floresta no seu país, o que você vai repassar para a gente de contribuição? Nada? E eu tenho que cuidar da floresta? É um ponto bem polêmico, né? Eu digo assim, eu ainda bato nessa tecla, né, que dessas células, né, de produtividade dentro de uma gestão participativa. Porque me chama muita atenção e isso ainda estou discutindo com o nosso grupo sobre isso, que me preocupa muito a atitude dos jovens dentro da nossa cidade. Uma despreocupação com o meio ambiente em que a minha geração não tem. Minha geração cuidava muito mais do meio ambiente, se preocupa muito mais do que essa jovem geração. Então, a impressão que eu tenho é que esses jovens que vêm dessa nova estrutura de informática, eles
estão preparados para estarem dentro de um quarto com ar-condicionado ligado e que tem a internet. Mas a hora que ele sai da porta para fora, ele não sabe dar valor no que tem lá fora, porque ele não tem uma preocupação, uma responsabilidade com isso. Então, acho que está na hora, e isso eu tenho batido na tecla, para a gente fazer uma reeducação desses jovens, porque me preocupa muito as atitudes deles em alguns locais da cidade, como, por exemplo, em frente, ao lado do tênis, em frente naquela praça nova que fizeram do estádio. Se você passar num domingo de manhã lá, é estarrecedora a imagem do lixo jogado. Falar, a Praça João Colucci. A Praça também. João Colucci, no domingo de manhã você passa, é estarrecedora a quantidade e tem lixeiras nesses locais. Então, essa geração me causa uma preocupação. Por quê? Porque não adianta nada nós começarmos a colocar essas células para funcionar, cada uma delas funcionar, e quando nós chegarmos na célula de união, que é o cidadão, ele não dá sequência nesse trabalho. Então, a nossa preocupação também é essa, é uma reeducação ambiental, só que para trazer isso, você precisa fomentar nesse jovem muito mais do que apenas a proteção ao meio ambiente. Você tem que fomentar para ele em que, olha, nós estamos numa cidade que é uma instância turística, jogar o lixo no local adequado pode te render um trabalho, pode te render algo, só que colocar isso, sair das diversas formas de projetos que lançam todos os dias de papel, e pouca teoria chega a esses jovens, que muitas vezes tem que sair daqui para conseguir o trabalho em cidades de fora. Então, começar a trabalhar isso daí, isso me chama muita atenção e é uma preocupação que eu tenho muito grande com os jovens de Tupã. Mas vejo Tupã, como o próprio Paulo Henrique falou, nós somos uma cidade que nós temos 100% da água tratada. Nós temos uma arborização, nós queremos fazer, existe uma lei de arborização que já está em vigência desde 2013 e cujo prazo para terminar, daqui a pouco o Ministério Público está cobrando o Executivo para fazer esse trabalho. E não está sendo feito. Mas por quê? Porque nós esbarramos num outro problema também, que é parecido com o que ele citou do Pará. Em Tupã nós não temos um fiscal do meio ambiente. É estarrecedor essa situação. Isso não pode continuar. Eu tenho cobrado isso do secretário, eu tenho cobrado isso do prefeito. Falei isso na própria Câmara para os vereadores. Falei, gente, não pode continuar desse jeito. Como que você quer? Porque a educação ambiental, ela não vem só do trabalho de esclarecer a população. Se você esclarecer, mas se você não cobrar, ele vai acostumando, que é o que ele falou, vai acostumando a jogar o lixo naquele local, ele vai achar que é normal isso daí. Então nós temos que mudar isso daí. Isso me preocupa também. Então eu digo assim, sou contra a situação hoje do município de Tupã em manter a Secretaria de Agricultura junto com a Secretaria de Turismo, de Meio Ambiente, perdão, porque para mim, particularmente, Carlos Henrique, é você manter um açougue dentro de um pet shop. Meio ambiente com agricultura não foram feitos para andar juntos. Tá? Nós estamos falando de divisões totalmente... uma divisão necessária, entendeu? Isso está acontecendo no governo nacional como uma experiência, mas que está se mostrando aí que não dá para continuar. Então, eu cobro isso do prefeito, acho que eles estão fazendo dentro do possível, porque o país inteiro vive dentro de uma crise, o município não é diferente, mas espero que em breve Tupã tenha um trabalho dentro da Secretaria do Meio Ambiente mais voltado à proteção e à educação ambiental do que tem hoje. Tá certo. Infelizmente o tempo já se esgotou, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, as considerações finais e o convite para um próximo programa, né, Paulo? Tem muito assunto aí. Tem bastante. Com relação até ao meio mesmo ambiente. esse da questão da divisão, eu acho que é um assunto muito pertinente, eu acho que não é só dividir, né, mas é também dar responsabilidades, né? Não adianta você dividir e continuar do jeito que é hoje, você não tem orçamento. Hoje a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura não tem dinheiro para consertar uma esteira, não tem dinheiro para arrumar a esteira da própria reciclagem.
Você não tem dinheiro hoje para comprar uma simples roçadeira para poder cuidar dessas áreas. Tem-se um TAC junto com o Ministério Público para se plantar não sei quantas, 100 mil árvores, mas eu sempre falo, né? Plantar árvore é igual fazer filho, é uma delícia. Plantou, o duro é educar o filho e o duro é manter com que a árvore chegue numa idade adulta e que ela não precise mais do ser humano, do cuidado. Né? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que realmente discutir, colocar o dedo na ferida, se a gente realmente quer uma cidade melhor, uma cidade mais arborizada, uma cidade que realmente tenha coleta, não é só aquela coleta que a gente vê o caminhão passando, pegando lixo e levando para reciclagem, porque a gente sabe que depois desse lixo que é coletado, né, desse lixo reciclável, a gente sabe que quase 70%, 90%, 80% acaba voltando para o aterro sanitário porque não foi dado o tratamento correto para ele a hora que chegou lá. Então, assim, realmente é muito complexo. O Carlos tem muita bagagem para a gente vai realmente cobrar da OAB aí, agora que ele está como presidente, para que eles nos ajudem a cobrar do Executivo também uma postura diferente. Não só secretarias, mas sim posturas diferentes para que realmente, de fato, o meio ambiente faça parte do Executivo e do planejamento. Tá certo. Dr. Carlos? A minha mensagem é que eu pediria para o cidadão tupanense colaborar mais com o meio ambiente. Então, sabe, não custa jogar o lixo adequadamente, separá-lo, né? Deixar de jogar em vias públicas que muitos dão acesso de algumas chácaras. Coloca no porta-mala do seu carro, em vez de deixar nessas lixeiras que tem na estrada, leva até a sua casa, coloca na lixeira de frente da sua casa, faça esse trabalho, porque isso vai contaminando, você vai mostrando que dá para fazer diferente. E a OAB tá com esse trabalho, nós realmente viemos nessa diretoria para fazer a diferença. Estamos agora com um programa de quinta-feira na rádio FM também, que chama OAB ao Rádio, e nós, a OAB no Rádio, também trazendo diversas informações à população. Então, o nosso trabalho da OAB é cidadania. Então, nós não estamos aqui para realmente fazer a diferença, e o meio ambiente é o necessário a mudar. Nesse momento em Tupã, nós precisamos proteger e reeducar a população para que nossa cidade, aquela cidade limpa e gostosa, volte a reflorescer, né? Tá certo. A gente agradece mais uma vez a sua presença, agradece Paulo Henrique, e fica aí o convite para que a gente volte a falar sobre esse tema. Meio ambiente, como eu falei, é um assunto importante, ao mesmo tempo polêmico, mas às vezes falta esclarecimento, né, para a população, e a gente cumpre esse papel. Espero que o ponto de vista de hoje possa ajudar a iluminar aí algumas questões do meio ambiente para quem está assistindo. E a gente agradece você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.